eu descobri um padrão de como criar qualquer matriz de bordado do absoluto zero. E melhor, como que você pode aprender esse padrão? E uma vez que você aprender esse padrão, você vai conseguir criar qualquer tipo de matriz de bordado, né? E eu sei que você deve estar pensando assim, ah, mas Léo, eu sou iniciante nos bordados, eu não sei nada sobre isso, eu não sei por onde começar, eu não tenho habilidade com computador, porque eu já tenho idade avançada, já tenho mais de 60 anos, já tenho, né, mais de 65 anos, eu não tenho máquina de bordado, ou até mesmo você está pensando assim, Léo, eu já assisti vários vídeos na internet, no YouTube, e eu não consegui aprender. Ô, Léo, eu tenho medo de aprender o Wilcon, de aprender o Embird, de aprender o P-Design, enfim, eu não sei nada. Eu sei que você deve estar pensando isso, né? E eu sei que tudo isso é verdade, que você deve estar pensando assim. Mas um dia eu também estive no seu lugar e diversas pessoas estiveram no seu lugar como você e eu, e elas tinham as mesmas dificuldades que você tem hoje no começo. Pessoal, o que você deve fazer é um padrão, ok? Nesse padrão tem 5 pontos. E nesses 5 pontos eu vou ensinar hoje 2. E aí nas próximas aulas eu vou ensinar outros 2, ok? Então vamos lá. O que você precisa fazer primeiro? A primeira coisa que você precisa fazer, vou compartilhar a tela aqui que eu acho que fica mais fácil para mim explicar para vocês, ok? É você ter no seu computador um programa de criação de matrizes de bordado. Então, essa é a primeira coisa que você precisa ter para criar a matriz de bordado. Léo, que programa que é esse? Porque eu não tenho ideia, não sei nada de criação de matriz de bordado. Que programa é esse que você está falando? Então, vamos lá, pessoal. No mercado de bordados, de matriz de bordado, existem vários programas de criação de matriz de bordado. Mas existem 3 que são tops, que são feras. São 3 que eu uso e são 3 que eu ensino, ok? Esses 3 são, você pode ter no seu computador o Wilcon, ou o Embird, ou o P-Design, ok? Você não precisa ter os 3. Basta você ter um desses programas que já resolve o seu problema, que você já consegue criar a matriz de bordado. Por quê, Léo? Porque nesses programas tem as ferramentas necessárias para você criar a matriz de bordado, ok? Tá no Wilcon, no Embird e no P-Design, ok? Então você pode ter o Embird, você pode ter o P-Design, tá aparecendo aqui, e você pode ter o Wilcon Embroidery Studio. Léo, qual é o melhor e qual é o mais fácil para mim aprender? Então todo mundo me faz essa pergunta e eu já vou responder para você. O melhor programa é aquele que você tem. Se você tem o Wilcon, por favor, aprenda no Wilcon. Se você tem o Embird, aprenda no Embird. Se você tem o P-Design, aprenda no P-Design. Você pode aprender nos 3, mas aprenda em um de cada vez. Por quê, Léo? Porque assim você não fica perdendo tempo tendo que instalar os programas. Se você já tem algum instalado no seu computador, aprende nesse programa, ok? Léo, eu cheguei agora, eu estou aprendendo agora a criação de matriz de bordado, eu não sei, eu não tenho nenhum programa. No nosso canal do YouTube, tem como você pôr o link, Vitor? O Vitor vai deixar o link aí, depois você assiste o link. No nosso canal do YouTube, assiste o vídeo. Tem 2 vídeos que eu ensino. Um eu ensino a baixar o Embird e o outro eu ensino a baixar o P-Design. As versões gratuitas e as versões originais. Lembrando que são versões teste, são versões demo, não tem tudo nessas versões, mas se você baixar você já vai conseguir aprender e entender um pouquinho o que são esses programas, ok? Para mim viver de matrizes de bordado, eu preciso ter um padrão para criar matriz de bordado. E nesse padrão, o primeiro passo que eu preciso ter é o passo de ter um programa instalado no meu computador. Você pode usar notebook e você pode usar computador de CPU também, que dá certo. Não tem problema nenhum. Nosso segundo passo. Deixa eu compartilhar a tela aqui, ó. Você precisa ter uma imagem. E aí entrou, né? Vou entrar na dúvida de muita gente que estava perguntando aí. Por que, Léo? Quando eu recebi o convite para aprender a criar matriz de bordado, eu pensava na minha cabeça. Mano, o que é criar matriz de bordado? Será que eu vou ter que mexer com linha? Que eu vou ter que mexer com agulha?
né? E o pessoal me zoava, falava, ai, você vai mexer com bordado, né? Você vai mexer com coisa de mulher, e bordado é para homem, é para mulher, sem problema nenhum. Mas eu ficava com isso na cabeça, falando, como que se cria uma matriz de bordado? E talvez essa pergunta esteja na sua cabeça, como que se cria uma matriz de bordado? Então assim, pessoal, você cria uma matriz de bordado a partir de uma imagem. Então, todas as matrizes que você cria, você vai criar a partir de uma imagem, ok? Você pode usar qualquer tipo de imagem, mas eu já vou te explicar o diferencial dessas imagens, ok? Então, assim, quando você for criar uma matriz de bordado, você não vai criar uma matriz de bordado da sua cabeça. Ai, eu vi um negócio, eu vou criar da minha cabeça. Não, você vai criar uma matriz de bordado a partir de uma imagem. Então, eu peguei uma imagem aqui, ó, dessa florzinha, ó. A imagem dessa florzinha é uma imagem bem simples, é uma imagem bem legal, é uma imagem fácil que você pode criar uma matriz de bordado a partir dessa florzinha. Por quê, Léo? Entenda, pessoal, quando você está começando a criar a matriz de bordado, você não pode aprender com imagens difíceis, com imagens cheias de detalhe, com imagens cheias de firulas. Por quê? Porque você não vai conseguir, tá? É como um bebê. O bebê, quando ele começa a aprender a andar, ele dá um passinho de cada vez. Ele vai aprender a andar, a falar, o que ele vai falar primeiro? Mamãe, papai, não, não. É coisa simples. Mas com o passar do tempo, ele vai aprendendo mais palavras, ele vai conseguindo andar mais. Por quê? Porque ele vai praticando. Você que quer aprender a criar matriz de bordado é a mesma coisa. Nós vamos começar com imagens simples, ok? Então, o primeiro passo desse padrão, o primeiro é ter o programa Wilcon ou Inbird, ou P-Design. O segundo é você ter uma imagem para você criar a sua matriz de bordado. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Se a pessoa chegar e falar assim, Léo, você cria uma matriz de bordado a partir... Deixa eu compartilhar a tela aqui. A partir dessa imagem desse cartão, crio. Léo, e dessa matriz aqui, dá para fazer? Dá para fazer. Léo, e dessa daqui, dá para fazer? Dá para fazer. Léo, e essa daqui, vamos ver se eu pego outra aqui, ó. Dá para fazer? Dá para fazer. Então assim, dá para você criar uma matriz de bordado de qualquer imagem, a partir de uma imagem, ok? E aí teve gente que perguntou assim, Léo, onde você pega as suas imagens para criar suas matrizes de bordado? Pessoal, a maioria das matrizes que eu crio são os clientes que me enviam as imagens. Então ele me envia o cartão de visita dele, né? Pelo WhatsApp, ou ele envia uma imagem que ele quer e aí a gente cria em cima da imagem que ele enviou para a gente, ok? Senão a gente pega no Google também, sem problema nenhum. Mas, Léo, e os direitos autorais da imagem? Então você só tem que procurar saber se aquela imagem você pode fazer ou não, tá? Para não ter problema. Essa imagem aqui, né, é uma imagem de uma florzinha que ela tá em uma boa qualidade, uma qualidade de vetor. O que é isso, Léo? Quando eu dou o zoom nessa imagem, ó, observa que ela não distorce muito, ela não fica muito distorcida. Então, quanto melhor a imagem não distorcer, melhor fica para você criar a sua matriz. Vou pegar uma imagem aqui ruim, um pouco ruim, ó. Compartilhar aqui, ó. Aqui foi uma imagem que o cliente pediu para criar uma matriz. Então, ó, quando eu dou o zoom, ó, percebe que ó o olhinho desse coelho, ó como ele distorce, ó. Eu não consigo ver muito bem a imagem. Dá para criar matriz, Léo? Você consegue? Consigo. Por quê? Porque já tem um tempo que eu crio matriz de bordado. Então você que vai começar a criar matriz de bordado agora no começo, não comece por imagens ruins, imagens feias. Pegue imagens mais bonitinhas com melhor qualidade, ok? O terceiro ponto é o ponto de redesenhar ou de copiar a imagem, transformando a imagem em matriz de bordado. Qual que é o passo 3, Léo? É converter a imagem em matriz, ok? Opa, escrevi errado aqui, ó. Converter a imagem em matriz, né? Ou, vou colocar aqui, ó, transformar.
a imagem em matriz bordado, ok? Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Freehand Bordado, sempre com vocês, aprendendo e empreendendo. Tchau, tchau, pessoal!